Amélia, eu estou sem poder de compartilhamento. Me dá poderes. Necessidade por poder. Agora eu tenho poder. Aquela pergunta que a gente nunca faz quando está em live. Vocês estão vendo minha tela? Legal, Tudo estão, certo. né? Então vamos lá. Gente, vai ser um bate-papo. Esse currículo mais enfadonho aí foi o que a Mary falou. Ela falou quem eu sou, meu histórico. Eu fui executivo muitos anos. É, Mexo com inovação, projetos, tecnologia. Também eu tenho 30 anos de carreira. Nesses 30 anos, praticamente foi vinculado à inovação, tecnologia e estratégia. E eu dei uma mudada de vida. Eu falo que é a surtada dos 40. E em 2011 eu troquei de mundo. Eu decidi que eu não viria mais no corporativo, que eu iria me dar um sabático de 2 anos, sonho todo executivo, né, que fez carreira e chegou no patamar que queria. E no meu 45º dia de sabático, eu virei quase um serial killer, porque eu não conseguia ficar parado, eu não conseguia ter ócio, eu não conseguia ser uma pessoa pacata, do tipo, vou fazer só isso de vida. Então, eu decidi montar outros negócios e eu já tinha uma empresa de consultoria, fui estruturando, etc. E eu passei por uma mudança desse senhor engravatado que estava na foto, que era o Chief Strategic Officer de uma Volkswagen, para um maker. Então, hoje eu me considero o que a gente chama de pau para toda obra. Ou seja, hoje não tem diferença do que eu faço, eu me meto na equipe, eu participo. Nós temos 4 empresas e eu gerencio o grupo, mas ao mesmo tempo eu estou em cliente, eu faço consultoria, eu penso em inovação e leciono. Eu estava um pouquinho antes, teve um bate-papo com o Cidral da Sustentare. Eu tenho uma paixão pela Sustentare. A Sustentare foi interessante na minha vida porque eu me convidei para dar aula aí. Eu falei, você é o Cidral? Ele falou, sou. Você é da Sustentare, né? Sou. Cara, eu quero dar aula na tua instituição, tenho 2 anos, mas não te conhecia. Como é que eu faço para dar aula a ele? Como assim? Eu disse, eu quero dar aula contigo. Eu dava aula na UGV, dou aula na PUC, a PUC Rio Grande do Sul, a PUC de Porto Alegre, né? E ele disse, pronto, começou um relacionamento que hoje eu estou há 6 anos, 5, 6 anos na Sustentare. E hoje eu virei esse cara aqui. Eu sou um maker, eu sou design de estratégia, o principal ponto meu é trabalhar em estratégia de inovação. Eu sou viciado em vinho, acreditem ou não, ainda bem que não dá para ver muito visual pela câmera pequenininha aqui na tela, mas eu sou crossfitter, então crossfit faz parte da minha vida, tem muito vínculo com o mundo fitness. Adoro viajar, adoro tatuagem, sou um gibi de tatuagem e eu estou sempre me reconstruindo. Então, essa brincadeira é porque eu acredito que a gente tem que ter o aprendizado que monta a cabeça da gente para pensar diferente, ao mesmo tempo que só sei que nada sei. Então, é um ponto que me faz, principalmente, trabalhar com inovação, que é aquela curiosidade constante de procurar novas formas de resolver problemas. O bate-papo da gente hoje é sobre casa inteligente e casas modernas, casas do futuro, smart homes, smart houses, e como a gente queira chamar. E eu vou fazer uma abordagem um pouquinho diferente desse assunto. E vai ser um bate-papo, tá? Então, quem quiser perguntar alguma coisa no meio do caminho, levanta a mãozinha aí, a gente conversa ou fala diretamente, a gente vai trocar com vocês. E é falar um pouquinho sobre vertentes que levaram às casas inteligentes, o que é que está mudando em relação ao que a gente imaginava que seria, o que realmente é. Até brincar, porque o que eu imaginava que era só um desenho animado do Jetson, hoje é uma casa que a gente vive, né? Então, tudo bem, eu não consigo ter alguns benefícios que eles tinham já no desenho, mas é uma realidade que se tornou tangível para nós. Um principal ponto que eu falo sobre isso é falar de tecnologias transformadoras. Então, uma delas é a IoT. E a brincadeira que a gente fala muito hoje é que é Internet of Things, e eu falo hoje que é Internet of Everything, porque mexe com tudo. Controle, como é que você controla a sua casa? Eu controlo minha casa aqui. Minha casa, tem uma taça de vinho me entreguei aqui, né? Tá. Eu controlo minha casa aqui. Então, minha casa é gerida por aqui, o controle, se eu quero ligar o ar-condicionado antes de chegar em casa, se eu quero olhar a câmera, saber se tem algum problema de segurança, se eu quero saber se a temperatura está boa dentro de casa num dia de verão, tudo está na palma da mão. Só que tudo isso tem a ver não com o mobile, não com o celular. O mobile é um ponto de conexão. Tudo isso tem a ver com IoT. Então, é a maneira com que a gente, inicialmente, era de maneira mais simples, falado de que como a gente sensoriza as coisas dentro de casa ou numa empresa. Eu acho que é muito mais hoje, porque a gente está falando de IoT, está falando de inteligência artificial,
está falando de machine learning, está falando de um mix de coisas que podem ser acopladas a esse universo da gente. E nessa visão, a gente vem de uma lógica que é conexão. As máquinas se conversam, os applies se conversam, os eletrodomésticos se conversam. Tem até algumas piadinhas hoje na pandemia que falam, olha, se você estiver conversando com seus eletrodomésticos em casa, não é problema, é momento da pandemia. O perigoso é quando eles começarem a te responder. E eu diria que já tem alguns que respondem, né? Porque, por exemplo, o meu fone de ouvido, ele avisa low bat. Se eu começo a carregar, ele bota full charged. Então, eles começam a conversar com a gente, passar informação. Eu brinco muito com a Alexa aqui em casa. Então, eu tenho a assistente virtual da Amazon. E entra em discussões homéricas. Quem ainda não brigou com a Siri? Recomendo fazer muito isso. Até porque tanto a Alexa quanto a Siri se metem na conversa da gente sem que a gente queira. A Siri, principalmente, é super intrometida. Você está num bate-papo padrão e daqui a pouco ela aparece e fala que não conseguiu encontrar aquela informação na web. Em momento algum, eu pedi para ela procurar. Ou falou um OK Google. E talvez o Google Home te ajude também a gerenciar a sua casa e fazer isso funcionar. Acabou O de João ativar tem o cara meu que Google tem aqui. isso. Eu ativei o teu? Só falando aqui? Tranquilo. Daqui você... Ó, OK, Google. Participar da live. Não pegou. Para excluir nossa última conversa, é só dizer, OK, Google, excluir minha última conversa. Acho que travou o Raul, né? Acho que o Raul caiu. Vamos esperar um minutinho. Acho que o Google descartou o Raul. Ele não gostou da conversa e caiu. É, Deve ter caído a internet dele e desconectou de vez. Opa, eu acho que eu gerei ciúme aqui em casa quando eu falei OK, Google, eu conversei com a tua, João, e me derrubaram. Olha o poder da casa inteligente se manifestando aqui, né? Deixa eu compartilhar minha tela de novo com Revolução vocês. das máquinas. Exatamente. Eu faço uma lenda urbana que talvez para quem for contemporâneo meu vai entender mais essa piadinha. E quem for viciado em ver filme de ficção também. Um parêntese. No filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, a máquina que dominava a inteligência artificial, que tomava conta de tudo, chamava-se HAL. H-A-L. Aí eu pergunto a vocês, a letra que vem após o H é o I. Que vem após o A é o B. E que vem após o L é o M. Pensem o que quiser. Isso é uma lenda urbana, mas tem uma crítica à época de fechamento de arquitetura da IBM, foi naquela época. Então, tem uma lenda urbana que brinca que é uma provocação. Não sei, mas eu prefiro acreditar. Voltando ao mundo da gente da comunicação, vocês estão vendo minha tela, eu sei que sim, agora eu consigo saber aqui. E a gente fala sobre essa conexão. Então, a gente falava de internet das coisas, conversa entre appliances, entre máquinas, e esse mundo saiu do mundo fabril, e não é uma coisa muito nova, não muito antiga. É uma coisa muito nova. A gente fala de indústria 4.0 e de sensorização desde 2011, na Feira de Hannover, quando foi intitulado oficialmente o Indústria 4.0. E a gente começou a falar de industrialização com sensorização e etc, etc. Só que esse mundo evoluiu para um mundo home. E tua casa começa meio que controlar a tua vida, né? Então, a gente consegue saber se falta algum produto no refrigerador, eu consigo saber se a minha lista de compra pode ser automaticamente preenchida, eu consigo pensar se ele faz uma avaliação natural da temperatura da minha casa, eu já pré-programei que eu quero que fique sempre em 22 graus, e com isso ele define se ele vai ligar um aquecedor ou se ele vai ligar um ar-condicionado. E isso tem uma característica muito crítica, que é o que a gente chama de tecnologias não percebidas, ou seja, tecnologias invisíveis,
onde você começa a ter um uso de tecnologias que interferem no seu ambiente e essa percepção de existência, a não ser quando, eu não vou falar de novo, eu vou chamar de Voldemort, a assistente do... Pô, esqueci teu nome, não está aparecendo para mim. João. A assistente do João, eu não vou falar ela para não entrar, então Voldemort aí participa e controla. Isso isso tem virado uma coisa tão tradicional, e aí eu começo a olhar, quando eu falei que é outro ponto de vista, do benefício disso. Exemplo, minha mãe tem 83 anos, e ela não tem a habilidade zero dela com a tela touch do celular. Mas ela tem uma habilidade ímpar em conversar com as assistentes virtuais, que fazem o que ela quer. Inclusive, passatempo. Em busca de informação, procurar o que fazer, ligar para mim, ativar uma chamada de imagem. Ela não descobriu, para minha sorte ainda, que ela pode fazer compras assim. Então, por enquanto, ela está usando só o controle da casa, mas ela podia sair para todo o suprimento dela fosse digital. E cada vez mais isso evolui. Então, na telinha que eu mostro para vocês, eu falo sobre iluminação inteligente, controle de temperatura. Aqui tem até um tablet que permite controlar a casa, só que hoje o comando de voz está tomando uma monta gigante. Você está indo para o controle realmente por demanda sua de voz. E tem coisas super interessantes que hoje as soluções elas pedem para conhecer a sua voz e saber se é você mesmo, começar a entender como você fala. Como eu brinquei no início, que eu sou um pseudo-uruguaio gaúcho, recifense, radicado em São Paulo, eu troco de sotaque como troco de roupa. Então, eu estou falando e posso, se eu conversar um pouquinho mais com a Tânia ou com o Vitor, não, com o Sérgio, daqui a pouco eu estou, mas Baguri, tu viu, né? Como é que é essas coisas, como estão acontecendo. E existe um treinamento hoje, um costume para o reconhecimento de voz. Falando um pouco mais tecnicamente sobre isso, para embasar o que eu quero, onde eu quero chegar com vocês. A gente fala sobre componentes físicos que compõem essa casa, que tem tecnologia embutida, e embutir tecnologia hoje é super, super, super simples. A gente está indo para um patamar de colocar inteligência artificial dentro de eletrodomésticos, por exemplo, como o teu aspirador de pó redondinho, robótico, que ele aprende o layout da tua casa e ele começa a ter um padrão de limpeza, sabendo o local que ele não pode passar, ele aprende a forma, ele cria um roteiro, e aquilo é um aprendizado de máquina. E a gente começa a ter tecnologias que eram muito tecnologias que a gente chama de borda em utensílios do lar, como, por exemplo, Arduinos ou Raspberry, que são placas com que a gente pode colocar inteligência, codificar ela e ela pode aprender, e ela passa a compor eletrodomésticos, uma coisa que a gente não tinha antes. Hoje, numa liberdade a ponto de chegar em casa e falar, ao entrar, ter a pergunta: nossa, você chegou um pouco tarde hoje, quer o café que você toma todo dia ou não? Isso é totalmente viável e realista hoje. E se eu responder que sim, vai ter um café sendo preenchido no Expresso, na máquina Expresso. Então, esse controle está virando realidade. Esse componente inteligente, o componente smart, como é que aquilo funciona junto com a gente. E componentes de conectividade. Todo mundo se conversa. Então, eu consigo, pelo meu celular, ver a câmera de casa, eu consigo saber se tem informação de tempo, essa informação pode vir previamente para a minha casa e quando eu chegar em casa a temperatura está no ideal. Eu moro numa rua aqui em São Paulo que eles lançaram um prédio há 4 anos chamado Pinheiro Connection. O Pinheiro Connection, que é meio insatisfeito, eu queria que fosse Connect ou algo do tipo, ele é um prédio totalmente inteligente que já veio isso na estrutura do edifício. Então, você chega no edifício, você cadastra no aplicativo do edifício e você controla tudo da sua casa, até o controle de acesso. O Sérgio falou que está acho que foi o Sérgio que está na Soprano, né? E que tem trancas inteligentes, fechaduras inteligentes. E no Pinheiro, todo o controle da entrada das pessoas é baseado no seu mobile. Tem uma opção de chave em situações de exceção, mas você controla o dia que pode ter uma diarista. Se tem algum amigo seu que vai chegar, você cria uma senha específica para ele, ou habilita o celular dele para controlar aquele acesso por 2 ou 3 dias, o tempo que ele será seu hóspede. E isso é muito real hoje. Então, os Jetsons viraram realidade. Pensando um pouco... Então, era para ter animação aqui, no mundo real. Esses sensores extrapolaram no ponto que eu posso ter ele numa raquete de tênis para fazer a medição e definir métricas da força de um saque. Eu posso ter eles para medir glicose no sangue e controlar o nível de insulina que eu quero aplicar na pessoa.
Eu posso ter ele para saber a temperatura corporal, o nível de suor, como camisa da Ralph Lauren, a camisas também da... esqueci o nome da Under Armour, que também tem isso para controle de atletas, medição, ou apenas numa lâmpada. A Philips fez alguns kits de automação residencial, onde você consegue colocar controle em tomadas, consegue colocar controle em lâmpadas, você consegue programar essa abertura, ligar ou desligar, definir se uma tomada vai ficar ativa ou não, se ela vai ter acesso à energia. Imagina o seguinte, tu tem aquele guri em casa, o piá, que você está preocupado em tampar todas as tomadas elétricas, né? Você pode programar aquelas tomadas para não ter energia. E só terem energia quando definidas para isso. Então, você começa a ter, realmente, você olhar para a parede, você está vendo uma tomada normal. E aquela tomada pode ter inteligência. Ela pode definir, eu posso colocar um sensor de proximidade, que para ativar aquela tomada eu preciso ter um código, eu preciso fazer um comando de voz para garantir que a criança, se for brincar e chegar perto, não vai levar um choque. E o que parece bem futurista, cada vez mais ganha inteligência e se torna dia a dia. Esse dia a dia nosso extrapola. E aí vai do geral. Aí, quando eu falei que eu queria falar outro ponto de vista disso, extrapola a sua casa. Imagina o seguinte, são suas casas do futuro. Eu posso ter na minha casa do futuro um veículo autônomo. Esse veículo pode ficar na minha garagem ou ele pode vir me buscar todo dia e ele conseguir abrir minha garagem, eu entrar dentro dele, sem ter necessidade de sair de casa obrigatoriamente antes de estar no veículo. Eu posso conectar minha casa para saber se eu tenho disponibilidade de bicicletas para aluguel nos pontos perto de minha casa. De repente, eu tenho um ponto... Aqui em São Paulo já é bem comum hoje as bicicletas esgotarem antes das 8h15 da manhã. Então, você saber, legal, naquele ponto tem alguma bicicleta disponível ainda? Eu posso fazer uma reserva de 5 minutos para quando eu chegar nela, ela estar disponível para mim? Tudo isso pode ser controlado pela sua casa, pelo simples fato que, quando você colocou o pé para sair de casa, tem uma interpretação que você está indo para o trabalho e ela passa a informação que você tem a bike disponível no ponto tal e que você chegará lá em 3 minutos, 5 minutos, etc. Então, o que a gente falava que era uma coisa smart que veio da indústria, passou a ser uma coisa smart que veio para a residência e esse smart se tornou numa ajuda do seu dia a dia, um facilitador. Eu fico até preocupado, às vezes, quando eu penso, aí meu lado Black Mirror, falarei sobre isso também, mas eu fico muito preocupado se, legal, e se der uma pane geral e eu não consigo fazer mais nada sem tecnologia, eu não consigo fazer mais nada sem essa conexão, será que eu consigo entrar em casa se minha fechadura não tiver um outro acesso? Será que eu consigo fazer compras se eu não tiver o levantamento do que falta de alimento na minha casa? Aí tem outro filme que é bem interessante falando disso, que é o Wall-E. O nível de comodismo que as pessoas criaram por estar num ambiente que a tecnologia fazia tudo. Supria alimentos, supria... Exercício foi até esquecido, né? Tanto que no filme mostra no final as pessoas bem acima do peso salutar, porque não tinha necessidade de locomover caminhando ou ter movimento físico. E tudo isso é controlado. Legal. Nesse mundo nosso, tem situações que extrapolam. Eu estou trazendo um exemplo do campo, onde você tem todo o controle de dados e ambiente, clima, etc. E isso do campo também veio muito para o residencial nosso. Nós tivemos, infelizmente, há 3 semanas atrás, aquele ciclone bomba, alguma coisa assim, eu não sei o nome correto, que pegou muito pesado a região de Santa Catarina. E a gente tem tecnologias hoje de prevenção de catástrofes. Só que eu poderia ser avisado, eu poderia ter bloqueios em casa, a minha casa poderia fechar as janelas se fossem automatizadas. Se a casa estivesse pronta para uma situação como essa, que não é uma coisa frequente, então o estrago foi muito grande, mas a gente poderia direcionar as pessoas para locais que não tivessem alagamento, direcionar as pessoas, entender se a casa tinha resistência para aquele volume de vento, então recomendar a pessoa, olha, um volume de 110 km por hora, sua casa não está no lado da engenharia pronta para isso. Recomendo que você se abrigue em outro lugar. E isso é uma conversa com sua casa. Eu estou medindo segurança, medindo infra, medindo a competência que ela tem de entender o mundo e interagir com isso. De mudar o posicionamento, fechar persianas porque tem sol a partir de tal horário. Eu tenho um cliente aqui em São Paulo que eles têm um escritório totalmente automatizado, no sentido até de luminosidade. A partir de certa quantidade de lumens pelo sol, as cortinas se fecham. Tudo bem, isso é fantástico, desde que você saiba que isso existe.
No primeiro momento com eles, eu não tinha a menor ideia que aquilo existia. Eu só entendia que as persianas abriam e fechavam numa sala que eu estava e eu não tinha a menor ideia para que aquilo acontecia sem eu fazer aquele comando. Só que depois que você quebra a barreira, isso vira muito útil, né? Imagina quando você sai de casa, fica pensando, será que eu fechei uma janela? Será que essa janela pode ser automatizada? Será que eu posso saber se a casa vai me dar um aviso que tem uma janela aberta e o clima está mudando e se eu for passar mais de 2 horas fora de casa, tem um risco muito grande de molhar tudo dentro de casa porque tem uma janela aberta? Tudo isso virou realidade. Nesse mundo, nossas casas conversam com a cidade. Então, a gente fala um pouco de Smart City, fala um pouco de residências smart, residências inteligentes, casa do futuro, e ela vira... Quando eu falei do IoT como um ponto dentro de casa que se conecta com o todo, eu posso falar de IoT como um ponto que é minha casa que se conecta com a cidade. Se conectando com a cidade, ela consegue me referenciar emergências, avisar se aconteceu alguma coisa a um centro policial, disparar um alarme de incêndio, avisar o corpo de bombeiros. Ela faz parte dessa cidade. Ela interage com isso. Ela consegue saber se o volume de pessoas da casa está fora do habitual, se não teve um aviso prévio para isso. Digamos que é uma casa de 3 pessoas e, de repente, eu começo a ter um movimento de 10, 12 pessoas. Ela pode me questionar, esse movimento é normal? Você programou isso? Ou devo levantar um alerta sobre segurança? Tudo isso é possível hoje. Então, essas casas que são smart, essas casas do futuro, que é um futuro... Eu tenho uma implicância com alguns nomes recentes. Por exemplo, eu odeio o nome pós-normal ou novo normal. Eu acho que a gente teve uma aceleração, mas é o normal da gente de maneira mais acelerada. E isso não é tão extremo para chamar de pós-normal ou novo normal. Mas essas tecnologias que permitem esse tipo de controle, aí eu vou referenciar mais uma vez um filme, é meio Minority Report, né? Eu estou controlando o movimento das pessoas, sabendo quem são, etc. Como é que funciona isso na nossa casa? Será que quando eu chego em casa eu preciso realmente ter uma trava que eu coloque sem eu fale com ela? Ou ela pode fazer um reconhecimento facial e abrir a porta para mim? Como é que isso funciona na nossa vida? Passando de Smart City como situação de transformação, vem um outro lado que pouca gente pensa, que é o Data Security. Ou seja, você tem que começar a se preocupar com a quantidade de informação que a casa tem sobre você. Ela sabe seus horários, ela sabe sua rotina, ela sabe o que você se alimenta de acordo com o seu supermercado, ela sabe a temperatura que você gosta, ela sabe o tipo de filme que você assiste. Agora tem várias televisões, a LG lançou, a Samsung lançou, com inteligência artificial, TVs que vêm com Alexa, que você pode ativar a TV por comando de som. Imagina tudo isso, comando de voz. Tudo isso agora virou dado. E você vira uma pessoa exposta, entre aspas, se esse dado for violado. A pessoa vai saber exatamente todo o seu comportamento na privacidade. Se teve mais de uma pessoa na sua casa, se essa pessoa entrou com um celular, a gente consegue identificar quem é essa pessoa pelo celular, saber se aquele dispositivo estava dentro da sua casa, se você estava acompanhado ou não. Você pode, ao mesmo tempo, usar para o lado positivo e controlar o movimento dos filhos, pensar se isso é ético ou não, esse nível de invasão de privacidade. Então, a gente falar de data security, falando de residência do futuro, é um ponto bem crítico. O exemplo que a gente falou agora de fechaduras inteligentes. O nível de rigidez que a gente tem que ter para que nenhum dado desse vaze, para que a pessoa não tenha acesso a uma senha, para que a pessoa não tenha acesso à capacidade de criar um novo reconhecimento facial e permitir acesso. Então, se fala muito hoje do cyberterrorismo, né? O risco que se tem... Olha, eu estou virando agora meio Black Mirror, estou trazendo para um lado meio traumático, assustador da situação. De repente, OK Google, do João aí, não vai querer mais atender e vai começar a desobedecer. Eu fiz de sacanagem, tá? Eu não perdi a oportunidade. Não vai querer mais obedecer e vai querer fazer coisa diferente. Você fala para... Cara, eu quero a temperatura em 23 graus. Não, vai ser 45. Esse final de semana vai ser quente, eu vou controlar a tua vida. Então, tem um cuidado muito grande em data security, em algoritmos e o que vai ser criado. E a gente fala até em 3 níveis de inteligência artificial. O primeiro com controle de máquinas, o segundo com criação de soluções e o terceiro que chega na inteligência autônoma, que é um ponto muito criticado e comentado hoje, é um ponto de pesquisa nossa, discussão, com institutos como o Mila, de Montreal, e outros institutos, que a gente fala até onde a gente pode ir com isso. Até onde eu posso frear isso, porque também tem um lado que talvez seja um caminho sem volta. Eu tenho que começar a pensar como é que a gente trabalha inteligência e como é que isso interfere na nossa vida. Energias renováveis.
A gente está falando de casas autônomas, independentes de energia. Eu posso trabalhar com energia eólica, eu posso trabalhar com energia solar. Hoje eu posso ter uma casa que independe completamente da energia que vem da rua. Eu posso controlar isso, eu posso fazer um gerenciamento automático disso se eu quiser entrar no mercado de energia e vender meu excedente da energia gerada na minha casa. Isso pode me dar uma capacidade de estar com residências até autônomas em regiões que não têm eletrificação ainda, porque minha casa tem autonomia de se autoalimentar com energia solar. Curiosidade, a Alemanha, no ano passado, conseguiu, durante 2 dias no ano, manter, pelo menos a cidade de Berlim, conseguiu manter 92% da energia da cidade só de fontes renováveis. Então, uma capacidade enorme de cada vez mais. Você coloca mais inteligência, bota mais gadgets dentro da sua casa, você vai precisar mais de energia e uma boa solução é você gerar sua própria energia. Então, coloca um painel solar em cima de casa. Geralmente, o cálculo fala que em 6 anos, 7 anos de uso, você pagou o investimento, pelo que você não está pagando de consumo de energia externo, e você fica autônomo. Então, talvez uma coisa que não era possível antes se torna possível. Eu posso fazer a comunicação dessa casa via satélite, então talvez eu não tenha internet, eu passe a ter. Em breve, nós falaremos de 5G como uma coisa do dia a dia nosso. E, gente, não mata pássaros, não entra em pânico, tem um exagero enorme em cima disso, a tecnologia tem uma base de segurança muito boa, mas ela vai permitir um nível de velocidade que você faz o que quiser de casa. Quantos de vocês não devem estar incomodados hoje, que eu acho muito gozado, todo mundo que ligava para mim hoje, agora quando liga, liga com imagem. E eu falo às vezes, cara, usa o telefone algumas vezes como telefone. Eu não quero fazer bate-papo com imagem 24 horas por dia, né? Como é que a gente faz isso virar uma realidade nossa? O 5G permite que a gente faça isso o tempo todo. Eu vou ter praticamente um backbone na minha casa e no meu mobile, me permite comunicação de alta velocidade. O 5G vai dar um salto no que a gente chama de IoT, de inteligência artificial, na borda. Ele vai permitir que você conecte tudo e um pouquinho mais. Então, o que a gente está falando hoje de residência do futuro vai dar um salto enorme com o 5G. Impressora 3D. Raul, tá bem, até agora tu falou de placa solar, eu entendo IoT, eu entendo data security, mas impressora 3D e residências do futuro? Sim, muito ligado. O que antigamente era imprimir um protótipo, imprimir uma maquete, que virou até hoje impressão de órgãos, onde a gente consegue fazer a impressão de pele, etc. A gente evoluiu para um patamar que eu consigo imprimir minha casa. Então, eu vou lá, escolho o layout, defino o que eu quero, contrato a empreiteira leva a impressora para o meu terreno, imprime minha casa, me entrega num tempo muito mais rápido do que o tempo que seria uma casa padrão. Até casas pré-moldadas, a impressão é mais rápida do que uma casa padrão. E eu escolho como eu quero. Uma coisa crucial é que o cálculo que viria do planejamento de estrutura, suporte de peso, entra tudo num programa. A gente tem para quem for arquiteto ou engenheiro, deve ter tido contato com o termo BIM, Building Information Modeling. É uma biblioteca de informações para construção. E tudo hoje tem um padrão. Então, eu consigo imprimir uma casa como essa, sabendo por código que a pia que eu escolhi se encaixa nela, que o piso que eu coloquei vai ser possível colocar, que a estrutura de aquecimento e a espessura da parede, ela calcula para mim, para dizer como é que é. Essa casa é aonde? Eu falei do Mila, em Montreal, eu passei um tempo estudando lá. Eu tive um tempo fora do Brasil e os países foram Canadá, Estados Unidos, México e Itália. E no Canadá eu passei por situações de frio que eu não recomendo para ninguém. E as casas têm que ter um aquecimento, uma manutenção de temperatura fantástica. E a construção muda muito com isso. E a gente pode padronizar isso nas impressoras de casa para cada região. Uma coisa super interessante é que, apesar de ter essa necessidade de frio, eu conseguia ficar de camiseta em casa o tempo todo, porque a temperatura dentro de casa era controlada, ficava sempre em 23 graus, uma coisa que nós não conseguimos em nenhum lugar do Brasil. Quiçá alguma coisa no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, que a gente tem nossos amados radiadores dentro de casa e a gente regula a temperatura. Mas quase sempre a gente sofre, né? Minha casa em São Paulo, eu tenho, quando o dia é quente, ela é mais quente que o dia, quando o dia é frio,
ela leva a sério ser um freezer e ela é mais fria que o dia. E eu não tenho uma estrutura em São Paulo planejada para a gente ter aquecimento residencial como um todo. Mas a gente pode ter esse controle, eu posso mitigar ou minimizar isso com uma medição automática de temperatura, onde minha casa é controlada por máquinas que controlam isso. Legal. Temos nossa casa 3D, capacidade de entregar uma casa num dia. Eu escolho o modelo. Isso aqui é um exemplo rústico de casa, até para o que tem hoje. Tem coisas bem interessantes de impressão, com qualidade, material, e você pode fazer o revestimento diferente. A gente tem a métrica dela, tem o entendimento de capacidade para móveis. Eu posso fazer uma pré-decoração antes de terminar a casa. Eu posso imprimir parte dos móveis e eu fazer minha casa. Então, eu estou falando de casa do futuro, né? Então, não só de smart homes. Então, minha casa do futuro ela pode ser 90% impressa. E eu posso definir de tempos em tempos imprimir novos móveis. Então, eu vou pensar no IKEA e saber se eu compro um móvel lá ou se eu imprimo um móvel com eles. Eu gostei muito de um móvel, eu queria um tamanho um pouquinho menor, eu defino essa impressão. Uma coisa que extrapolou de um Fab Lab para o dia a dia da gente como solução. Eu posso sair desse mundo prévio de casa pronta e eu posso ir para a realidade aumentada. Aqui tem alguns exemplos onde eu consigo ver como é que ficaria um sofá na minha casa. E eu faço isso com o meu celular, tem vários aplicativos que fazem isso. E eu coloco os móveis, vejo qual a reação, como é que vai aparecer, se é legal fazer a combinação, faço um mix. Isso aí, uma facilidade enorme de você redecorar sua casa de maneira virtual e depois transformar esse virtual, porque logicamente depois que a gente gosta, tem um botãozinho do lado que é clique aqui e adquira, e você faz a compra, bota teu CEP, sabe o frete, quanto tempo chega, dá tempo. E você pode usar outra ferramenta para vender um antigo, né? Vai no Enjoei, vai no OLX e vende o teu antigo para compensar isso. Eu posso mudar as cores da minha casa, tem ferramentas da Coral, ferramentas da Souvenir que fazem isso, que permitem que você escolha as cores e você tem um código específico que você pode encomendar online ou chegar na loja de material da construção, e usar isso como referência para você comprar, você criar um QR Code e ser o que a máquina da loja reconhece e faz a mistura que você quer. Você pode testar com as cores atuais que você tem na sua casa. Isso tudo é tecnologia de residência do futuro. Eu trouxe um exemplo mais louco aqui, que é uma fazenda autônoma. Cheguei no mundo radical, tá? Não quero dizer que você vai ter sua fazenda no seu quintal, mas possivelmente, muito rápido. Na verdade, possivelmente não. Já é uma tecnologia factível, ela não é uma tecnologia viável, porque é muito cara. Mas eu posso ter aquela minha hortinha, onde eu vou ter hortelã, vou ter qualquer erva que eu quero usar na minha culinária, ou qualquer tubérculo, ou o que seja, que eu quero da minha alimentação, para ter uma alimentação saudável, ela pode ser... E fala aquele papo, cara, eu não tenho habilidade nenhuma com nenhuma planta, eu consigo deixar uma planta morrer de sede na minha varanda, né? Não tenho habilidade para isso. E você vai poder ter tecnologia que cuida para você. Essa fábrica, Iron Ox, ela é uma fábrica que trabalha com hidropônicos, ela trabalha em ambientes controlados, ela controla a temperatura do ambiente, ela faz a montagem das mudas com robô, são robôs que fazem a montagem e distribuição, e elas têm inteligência de visão computacional para saber se tem alguma praga, se a folha está ruim, se falta algum nutriente, se tem acidez do solo, se tem que fazer um equilíbrio. Imagina, é bem mais prático ter uma horta na tua varanda assim, né? O teu espaço gourmet com coisas produzidas na minha casa, orgânicos, que foram trabalhados pelo meu Little Ox e que é alimentado pela minha placa de energia solar em cima da casa, ou seja, eu tenho energia pura, limpa, eu tenho alimentos sem agrotóxicos, eu tenho uma horta autossustentável que alimenta a minha família, e tudo isso controlado por inteligência artificial. Então, esse mundo da gente está indo para um patamar que a casa do futuro vai ter mudanças radicais do comportamento nosso. E isso impacta em mercado, impacta em relacionamento, impacta em vida. Um ponto interessante, quebrando agora da tecnologia para a visão de mundo. Parece que quando a gente vê uma coisa de futuro, a gente fala muito sobre minimalismo. Parece que a casa vai ser com móveis super simples, vai ser uma casa branca, vai ser uma casa bege, aquela coisa prática, só o que é necessário. Até provocações que estão sendo feitas pelo momento de Covid, que a gente começa a reavaliar o que é que a gente precisa para viver. O tempo todo que a gente fica em casa, a gente começa a reimaginar isso. Ao mesmo tempo, eu começo a pensar loucuras do quanto mais eu consigo automatizar minha casa e o que mais ela poderia fazer por mim. Uma coisa é certa,
É um investimento fantástico. Assina embaixo é o robô aspirador de pó. Então, cara, faz a conta, coloca, te poupa uma vida. Mas o que vem nesse papo da Casa Vogue, uma provocação com a WGSN, que é uma agência que faz cool hunting, ela prevê tendências, é que a casa vai ter uma decoração sofisticada, vai ter uma decoração com gosto das pessoas, até às vezes mais enriquecida pelo conhecimento dos padrões. Então, não vai ser aquela casa minimalista, vai ser uma casa com tecnologia não percebida, mas que ao mesmo tempo vai preservar obras de arte, vai preservar a tecnologia. E curiosidades, a tecnologia seguindo a arte. Nessa foto aqui, essa telinha aqui onde está a foto da filha com a mãe, é uma TV Samsung. Na verdade, é uma TV que entende que, por enquanto ela não está sendo usada como TV, ela pode ficar servindo de porta-retrato virtual, ela pode ficar expondo uma obra de arte que você escolheu, e ela vem no design já para ela servir como moldura e ser pendurada. Pode ser apenas umas, eu posso ter todos esses aqui interligados, eu posso ter várias telas aí, MOLEDs, que permitem que eu decore minha casa e mude a decoração o tempo todo. Aí extrapola que, imagina aquele dia que você está meio de saco cheio, bravo, e você chega com a sua casa e tem aquele medidor de estresse no teu relógio, que tem o smartwatch, que fala que você está naquele dia mais cansado, mais estressado, e quando chega em casa, tua casa está pronta para te acalmar. Está com cores leves, está com cor colorida, está com alegria sendo explícita, ou aquele dia que você quer focar mais, está com dores fortes, você quer uma intensidade, tudo isso começa a ser realidade e você começa a usar. Então é interessante entender essa visão de mundo, entender como mudou também isso. Então a decoração, e a decoração aqui tem uma provocação, porque tem um episódio de Black Mirror, onde você interage com um espelho que prevê as coisas, e tem uma casa em Londres, já não é tão recente, é uma casa que começou a ser desenhada em 2018 e ela veio com tecnologias que provocam a gente pensar em... Nossa, eu falei que não é tão recente, uma coisa de 2 anos, né? Mas é realidade, gente. Longo prazo, já passou muito tempo. 2 anos é uma vida. Então, tem uma tecnologia, a casa aparentemente é uma casa padrão, e ela é, mas é uma casa padrão smart. E você tem diferenças de uso, e eu tenho meus espelhos que se relacionam e que conseguem perceber se eu preciso ter uma roupa para festa, se eu preciso ter uma roupa para o trabalho, se meu guarda-roupa está com as roupas em condição de uso, se eu estou aumentando minha frequência social, me recomendar onde é que eu compro essas roupas, fazer a compra por mim. Eu defino que tem um limite de crédito para a inteligência artificial fazer as compras e ela entende, olha, pelo seu fluxo de saída, pelas roupas que você está usando, eu percebo que o desgaste da sua roupa pode acontecer em tanto tempo, então eu vou programar no seu estilo de se vestir uma roupa nova. Você quer escolher comigo ou eu posso mandar entregar? Isso é assustador. Eu acho que isso é um controle meio tenso, pesado. E ela vai saber até, pelas câmeras da sua casa, se você emagreceu, se você engordou. Se ela tem que mudar o número da calça de 44 para 42. Se ela tem que pegar uma roupa mais larga. E tudo isso sem você interagir com essa tecnologia. É o extremo, hoje, da tecnologia invisível. Isso tem um lado do consumo, que é uma provocação do Black Mirror, o espelho Oak, que fazia decisões pelas pessoas, e tem situações de saúde muito importantes também. Hoje a gente trabalha em tecnologia junto com a Escola de Medicina da Universidade de São Paulo, da Unifesp, da Federal, né, de São Paulo, que câmeras que não consigam identificar as pessoas para que você não tenha privacidade exposta, mas, por exemplo, para dar autonomia a idosos, uma câmera que consegue avisar ao geriatra se aumentou a curvatura da coluna desse idoso ou se ele está caminhando mais lento dentro de casa. Isso pode significar a necessidade de startar uma visita ao consultório para fazer uma avaliação. Entender o momento de recuperação, se ele está fazendo a fisioterapia da maneira correta. A fisioterapia pode ser via contato virtual e a câmera vai garantir que o movimento foi correto ou não. A gente pode ter uma imagem holográfica que guie esse movimento. Então, imagina o quanto de autonomia a gente está dando para as pessoas para que elas possam ter a vida delas com liberdade em casa. Então, são 2 extremos, né? O extremo da vigilância e o extremo da autonomia. Tem uma empresa que acabou de ser adquirida, acho que não tenho certeza se foi pela Amazon, que é uma empresa de treinamento fitness residencial, que o equipamento custa $2.500, $2.700, e você escolhe o programa e tudo, e você interage com um coach que está fora da sua casa e com coaches que são inteligência artificial, que vão te incentivar naquele jeitão de coach mesmo. Mais forte, vai de novo, repete, faltam 2, falta 1.
E isso está lá no teu espelho. E parte desses coaches são hologramas. Eles não são pessoas reais, mas têm um aprendizado de máquina e têm a capacidade na câmera de controlar o seu exercício. Então, sua casa também pode virar espaço fitness. Então, a gente está falando de wellness e well-being, a gente está falando de health tech, a gente está falando de um mundo de controle de saúde e execução. Se eu pegar tudo isso e colocar num diagrama do que é possível, isso aqui é uma imagem da Washington State University. Eles trouxeram o desenho do que seria uma casa smart, isso em 2012. Essa provocação foi controle de temperatura, controle de ambiente, sensor de luz, ar-condicionados, entregas do correio para saber o que é que eu quero receber ou não quero receber, sistema de alarme, sensor de umidade, reconhecimento facial, sensor de movimento. Tudo isso aqui que estava previsto em 2012 já é tecnologia acessível hoje. Em 2012 era tecnologia real, mas inacessível por ser muito cara. Hoje é uma tecnologia que todos podem ter e é uma realidade nossa de mundo. Ou eu posso pensar em quantidade de... E eu sou um early adapter, né? Eu tenho que ter uma briga. Eu falo muito com a minha sócia que eu fico brincando de comprar tablet, comprar telefone Android, telefone iOS. Eu falo que é meu ambiente de pesquisa, né? E geralmente eu sou vetado porque ela é a controller, ela impede um pouco dessas compras. Eu acabo fazendo compra pessoa física, eu não consigo fazer compra como laboratório da empresa. Eu quero testar de tudo. É uma coisa que a Marta Gabriel fala muito. Cara, você pode até não usar, mas entra e sai, descobre como é que é. Não dá para falar sem ter usado. Então, não tenho coragem muito de fazer TikTok. Cadastra, baixa o aplicativo, faz uma brincadeira, não publica, vê como funciona. E a quantidade de coisas que a gente pode colocar dentro de casa, né? Desde roteador, segurança, vigilância, os robozinhos de limpeza, controle de umidade, temperatura, alarmes com ar-condicionados, som, integração, tudo isso pode ser colocado dentro de casa. A plaquinha de luz solar para fazer alimentação. Esse mundo é o mundo da gente. Então, eu tenho monitoramento, entretenimento, iluminação, o que seja que conversa com a gente. Então, imagina que quando a gente vai dar ré no carro e começa a apitar o pi, 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 ele automaticamente baixa o volume do carro, né? Isso vai acontecer automaticamente na sua casa quando você pegar uma ligação telefônica. Se tiver na TV, ela vai dar pause no teu vídeo, porque você está vendo o streaming. Então, ele consegue controlar e entender que você está atendendo o telefone e você vai querer continuar o filme onde você foi. Acabou aquele papinho de pegar o controle remoto e correr para descobrir em cima dos 2.500 botões qual deles é o pause ou o mute em cima disso. Brincando com o que eu brinquei do início, olha a tua amiga aqui, João, a Google Home, ela está aqui, ó, presente. Ela sabia que você ia estar por aí, que ia estar com ela. Então, a gente tem uma Amazon Echo, que a Alexa, né, nesse processo faz parte da inteligência, ou um Google Home que controla tudo. Desde abrir a porta, baixar a persiana, ligar a luz, controle da gente e troca figurinha com a gente, conversa, é um bate-papo legal. Dá para descobrir algumas coisas com eles e está na mão da gente. E, além disso, as soluções em software para isso. E a Apple pegou um nicho, ela virou um marketplace de hardware e o software é dela. Então, tanto a Apple quanto o Android tem, o iOS quanto o Android tem isso, só que a Apple levou como diferencial de mercado. Ela está com controle de tudo. Eu testei essa semana no meu Samsung Watch, no Apple Watch. Eu consigo ativar as câmeras e consigo ativar a câmera do celular por ele, até para tirar foto ou filmar alguma coisa, ou as câmeras de casa. Então, isso tudo virou um mercado novo, um marketplace. Então, tem uma oportunidade de negócio. A Soprano, que está ouvindo a gente aqui, acho que se eu não errei de novo, é o Sérgio. Eles estão no mercado magnífico de inteligência para fechaduras, trancas e etc. E isso vai evoluir muito mais e cada vez vai ser mais comum, mais acessível e todos vão ter. Legal, nesse mundo da gente de bate-papo e tecnologias, esse era inicialmente o que eu queria falar com vocês de trazer de informação para provocar uma conversa. E agora é com vocês, vamos trocar figurinha? O que é que vocês conhecem diferente do que eu trouxe? O que é que vocês têm curiosidade de saber um pouquinho mais? Passei a bola para vocês. Bem, eu posso dar o meu testemunho aqui de como É eu verdade, faço. João, tu é um caso real. Então, fala aí. Eu tenho aqui, cadê? Aqui, esse ponto aqui é o meu Google Home, né? O Google Home Nest. E a partir dele, aqui, tu falou da Philips, que fez as lâmpadas inteligentes. Aqui a Positivo fez o kit dela.
Então, a Positivo tem as O kit da lâmpadas. Positivo é bem legal, tipo, é um primeiro passo para você deixar sua casa inteligente. E é um kit super Exatamente. acessível. Eu comecei, eu comprei o Google Home, daí comprei o kit da Positivo, que tem a tomada, o controle universal e uma lâmpada, e comprei também uns Sonoffs, que também são para as luzes de casa. Então, a partir disso, eu consigo controlar ar-condicionado, televisão, home theater, a lâmpada do quarto. Eu ainda não instalei nas lâmpadas da casa, mas o próximo projeto é instalar nas lâmpadas da casa. Eu já tenho tudo, só preciso chamar o eletricista. Então, a partir do controle do Google Home aqui, eu consigo controlar tudo. Eu e minha noiva, por exemplo, a gente assiste série toda noite. Eu viro para o Google, falo, Google, hora do filme. Ele pega, desliga as luzes, acende a TV, liga o home theater, liga o LED e coloca o volume da televisão no volume certo para a série. Então, tem várias automações que eu fiz nesse sentido. Eu troquei nas minhas casas todas as lâmpadas para LED, permitindo o controle de intensidade. Então, antigamente a gente tinha o dimmer, né? Que controlava, hoje eu controlo as lâmpadas por intensidade. Você já fez na casa do teu pai isso, João? Raul, Então, começou com ele. Ah, foi o contrário? Ele começou? eu comecei, só que eu comecei com a Alexa. Tá? A minha companheira. Teve Alexa. essa rixa. Ele foi para Alexa, eu fui para Google. Na realidade, é o seguinte, eu comecei com a parte de automação não pela automação em si, não pelo prazer de liga a luz, ar-condicionado. E essa é a minha pergunta. É bom comprar para consumir ou criar para consumir? Porque a minha intenção na automação é criar. Se tu, por exemplo, for ver, eu tenho aqui os meus ESP32 montado, controlezinho que eu testo, por exemplo, aqui, né? Isso é que eu gosto de realmente fazer. Por exemplo, a Alexa, eu estou mais partindo para a parte de programação da Alexa, para criar uma coisa que tu comentaste no começo, quando tu estavas batendo papo. Como a minha mãe é uma pessoa de idade, eu quero montar alguma coisa para auxiliar ela, né? Tanto na parte de segurança, como na parte de tudo que possa facilitar a vida dela. Então, a pergunta que eu te faço é essa: comprar para consumir ou criar para consumir? Eu sou escovador de bit. Se tu perguntar isso para mim, eu vou te responder que é criar para consumir. Porque eu adoro superar o status quo de qualquer inteligência que venha e, se possível, treiná-la para fazer o que eu quero. O mais confortável e fácil hoje é eu comprar. E eu acho que, para as pessoas que querem uma automação básica, o comprar é o mais viável. Eu trabalho na área de pesquisa da Politécnica da USP, no D-Lab, Design Lab, com a área de tecnologias não percebidas, exatamente isso. Então, eu sou escovador de bit mesmo, que adora ver um Arduino, ou um Raspberry, ou uma S, como estava tu aí, fazendo o que eu quero e obedecer. E adoro pegar, eu vou jogar dinheiro fora agora, mas adoro pegar uma coisa que venha pronta e desmontar para entender como é que foi feito. Mais ou menos isso. Mais assustador ainda. Exatamente. Eu estou me relacionando muito agora com inteligência, com visão computacional. Porque como a gente tem esse cuidado com o idoso, a parte de gerontologia e segurança do idoso, é tentar desenvolver. A pandemia atrapalhou o evento, a Feira da Arquitetura Mundial Internacional seria em São Paulo esse ano, e a gente tinha um projeto junto com a Escola de Medicina para as casas dos idosos, que seria uma casa de proteção. Em Singapura, já há muitos anos, acho que mais de 12 anos, o idoso que fez 65 anos, ele é considerado idoso, ele recebe um smartwatch, que se ele ficar abaixo de 15 centímetros do solo, por mais de um minuto, perto do solo, por mais de 1 minuto e meio, o próprio smartwatch ativa o SAMU. Então, eles têm autonomia, porque é muito caro, tem um cuidador, tem uma companhia, tem alguém que faça as coisas em casa, e tem a segurança da saúde do governo com um sistema integrado da cidade. Singapura é toda uma Smart City, é toda hotspot. Então, qualquer comunicação acontece de maneira muito fluida. Tanto que a sua residência, você usa a internet livre do ambiente. Então, isso favorece muito. Mas continue na sua... Quando eu estiver para as bandas daí, eu provocarei essa conversa ao vivo. Porque tem muita coisa de escovação de bit. A gente tem um shop tech aqui em São Paulo, entre aspas, negócios, lógico, porque a gente faz dinheiro com isso.
mas a gente tem um ambiente de 1.200 metros quadrados só para criação. Eu comecei a participar do Fab Lab aqui em Joinville, mas calhou desse negócio da pandemia, aí fechou, aí ficou mais difícil a participação. Mas dá para se divertir. Ah, dá. Daí agora eu estou tentando convencer ele da gente rachar uma impressora 3D. Então, Boa, boa. Dá uma olhada no pessoal do Tecnopuc e na PUC de Porto Alegre, que tem duas fabricantes de impressora 3D super em conta lá. Eu não lembro os nomes, mas no site tem. Bem mais em conta do que a do mercado. É tecnologia própria da PUC, eles criaram a impressora e tem uma tecnologia... A gente usou a impressora com eles até de impressão flexível. Eu conseguia dar dois níveis de dureza na impressão. É que o problema é que o rachar a impressora dele é eu comprar e ele usar. O rachar é assim, né? Você faz assim, você faz uma... João, não me escuta. Andrade, dá um jeito para a impressora que vocês comprarem só obedecer a Alexa. Sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Mas o interesse, eu acho muito legal, assim, eu acho que ela tem que ter, como nós não temos essa tecnologia cidade ainda, pelo menos não aqui na região, eu acho que as coisas têm que ser feitas dentro da residência primeiro. E não somente essa questão de acender luz, apagar luz, ligar ar-condicionado, não, ela tem que ser prática realmente. Ela tem que, não é só aquela Alexa, conte uma piada, não, ela tem, Alexa, a Alexa interagir comigo, interagir com um idoso dizendo que tem que tomar um medicamento, ou eu chamei um cuidador e esse cuidador ter dúvidas, ele questionar a Alexa para aquele idoso. Então, eu acho que... Controle de remédios, segurança de desligar um gás, medir a temperatura da casa. Tem um lado de substituição das possíveis falhas humanas que a automação residencial pode ajudar muito. Exatamente isso. Então, eu vejo a automação, a casa do futuro, com essa questão. Até, inclusive, eu vejo muito... Eu estava vendo, inclusive, a criação de um assistente de voz, onde eu pudesse ter o controle, inclusive, criar o meu host, fazer com que eu armazenasse, até por causa da questão, como falasse, questão de segurança, eu armazenasse essas informações mais críticas e só externasse coisas que eu achasse que não iriam, vamos dizer assim, criar qualquer problema para mim. Então, por isso que eu falo na questão de criação. Criar como criar um todo, né? Não ser só... Não sei se você já deu um passo à frente nisso aí, mas se não deu, o IBM Watson, pelo Code Blue, permite você fazer e criar. Eu estava treinando o meu para avaliar vinhos. Eu queria um sommelier digital. E você pode fazer isso também dentro da plataforma AWS. E Sim. aí você vai ter, hoje na AWS tem cerca de 4.800, 4.900 componentes prontos. E desses aí, para a inteligência artificial, a gente deve ter 1.000 e tantos. Então, uma coisa que você queira fazer, você pega o componente, conecta, a conexão é feita automática porque é da Amazon, conversa com tua Alexa e você consegue apenas treinar aquela rede para entender o que você quer. Estou indo por esse caminho. Dá para se divertir bem. E o acesso é barato, são $12 mês. É uma coisa que não é uma coisa absurda para a diversão que pode causar. Até visão computacional, você consegue usar seus devices com reconhecimento facial de lá, reconhecimento de placa, OCR, segurança. Então, você quer fazer uma segurança na cozinha e eu não tenho um termômetro. Você pode ter uma câmera que entende que uma chama acima de tal altura tem que desligar o gás. Sim. Então, Sim. pode ser uma opção. Reconhecimento com a parte de imagem, né? Ele consegue. Eu estava vendo, inclusive, eu fui numa palestra no Fab Lab, onde uma empresa estava fazendo isso para a colocação da rolha e a confecção da garrafa do vinho. Então, ele via o formato do vinho, quanto que a rolha, quanto ficou o nível, tudo por questão de imagem, controle de qualidade por imagem, realmente. Visão computacional, a gente faz qualquer coisa hoje. Assim, é um padrão absurdo de capacidade de entrega. Mas vamos lá, deixa outro perguntar, que eu já monopolizei muito aí.
Quem mais? Curiosidades? Loucuras? Deixa eu ver se está fácil aqui de achar na minha biblioteca. Ela não está tão organizada como eu deveria estar. Não achei, mas tem um livro do Black Mirror que vale a pena como diversão. Ele pega a primeira temporada e explica cientificamente todos os episódios, que então todos são baseados em ciência. É só uma exacerbação, então é uma diversão meio assustadora, mas é bom. Mariana, vai automatizar a tua casa? Ou vai Olha, não imprimir tem uma quase nada nova? automático aqui. A minha lavadora diz que tem acesso ao Wi-Fi, que dá para baixar o tipo de lavagem, não sei o que, mas eu nunca usei. Mas, enfim. A minha Mas também, já você vem com essa controla se tiver tecnologia. algum erro pelo celular também. Já vem com a tecnologia, mas ainda não explorei esse aspecto dela. Isso é Mas eu um acho que ponto interessante. A gente vem com muita tecnologia hoje, mas ainda não é plug and play. Ela é Wi-Fi, mas não é plug and play. Ela tinha que ser plug and play. Por exemplo, eu ficaria muito mais confortável se eu chegasse com a assistente do Google ou uma Alexa em casa e pelo Wi-Fi ela reconhecesse o que eu tenho de device. Ela tenta fazer isso, mas se perde ainda. E, por exemplo, devia ter um padrão de vou para um tecnês aí absurdo. Um padrão de interoperabilidade, que o padrão de uso em qualquer lugar fosse o mesmo, e que você chegasse e reconhecesse, você tem uma máquina de lavar modelo tal, e nem te reconhece a impressora pelo computador no Wi-Fi. E você Sim. dizer, olha, pro teu tipo de roupa, tal, quando a máquina está com mais peso no cesto que deveria, de avisar, tire a roupa, está com excesso de peso. Seria legal. Sim. Até a câmara que o Leandro, quer Andrade vai perguntar alguma criar coisa? dizia assim, não mistura roupa branca com roupa colorida. Eu ia perguntar assim sobre o aspecto também dos negócios, né? Eu acho que quem tem negócios hoje tem que estar atento a essas tendências para pensar em soluções, para pensar em Tem. dispositivos integrados, né? É um mercado exponencial, oportunidades inúmeras de você participar desse mercado, criar produtos para isso, criar serviços para isso, para configurações, uso, etc. É um mercado de nicho para isso aí. Se você entrar no mundo do atendimento aos idosos, porque vão precisar de apoio, quanto mais você criar solução de segurança, é um benefício que você faz, ao mesmo tempo um bom negócio que você pode oferecer ao mercado. É um nichozinho que tem um monte de problema para serem resolvidos. Tem muita startup focando nisso, mas tem muito problema ainda à espera de alguém que adote ele e queira resolver. Então, é um nicho bem interessante e é um nicho que você pode ir para tecnologias não tão profundas. Como assim eu falo profundas? Quando a gente faz engenharia, tipo um engenheiro civil, ele me exige uma capacitação de 5 anos para construir uma casa, calculismo, estrutura, blá, 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 o isca sachê. E quando eu vou para um lado de automação, eu posso, se eu não for criar o componente, não for construir o componente, vou criar usos para componentes existentes, a gente tem uma capacidade enorme de fazer muita coisa com 6 meses, 1 ano, 2 anos de estudo. Então, se quiser, até com autodidata, mas se quiser se aprofundar tecnicamente como profissão, tem um espaço enorme. E isso está extrapolando a indústria 4.0, saindo da residência, da casa inteligente ou da casa do futuro, isso está extrapolando a Fabril também. A gente fala hoje em Automation 5.0 e não mais em Indústria 4.0. Então, a inteligência artificial dentro das máquinas. No projeto de pesquisa da gente, tem uma máquina, tem uma fábrica da GE na Indiana, nos Estados Unidos, vinculada à Universidade de Purdue, que ela reorganiza os robôs, ela define a produção, ela controla o volume de venda, depende do volume de venda, ela reprograma o volume de compra de matéria-prima, reprograma a ordem, ela consegue produzir até 8 tipos de produtos diferentes e não tem a participação de nenhum ser humaninho nisso. Então, tem oportunidade, muita. Em termos de Brasil, acho que ainda tem muito a avançar, né? A gente, tanto na indústria quanto nas casas, eu acho que é uma tendência de democratizar cada vez mais o acesso a esse tipo de device, né? O Brasil tem até uma oportunidade maior ainda, eu acho, porque tudo bem que a gente tem uma dificuldade de infra de internet, na verdade, a dificuldade de infra como um todo, de infraestrutura do país tem um atraso de quase 50 anos,
mas, ao mesmo tempo, por essa necessidade de infra, a gente pode acabar criando recursos dentro de casa que suportem alguns dos problemas e você consiga resolver muita coisa a partir daí. Desde balanceamento de banda larga, a integração, a autossuficiência energética, tem caminhos aí bem interessantes. A gente tem hoje no Brasil mais de 700 empresas que trabalham só com a eletrificação solar e trazer a eletrificação por energia solar, de trazer os painéis em implantação. Então, tem mercado, senão não teria esse povo todo pensando em como fazer isso. É isso. Será que mais alguém tem alguma dúvida, quer interagir? Teve 2 pessoas que se despediram no chat, que eu vi aqui. Ah, tá. Porque Cássio a e o gente colocou Sérgio. que seria 1 hora, né? Eu tenho várias dúvidas aqui, mas depois eu pego o telefone do professor que a gente troca uma ideia, marcamos um café. Tranquilo. A Mariana já te passa, ela tem fácil. A Mariana nem fala comigo. Eu quase não incomodo, né? Eu quase não peço nada. Ó, o Sérgio pediu o contato, né, do Raul. Pode passar, Mari. Eu vou ver se ele, né, pelos inscritos lá eu consigo passar. Se brincar, pelo nome dele aqui é Sérgio Smith. Eu ver se eu pego ele pelo LinkedIn também. Pode ser uma possibilidade. Já teria um print da tela aqui. Tá, joia. Legal, gente. Então, foi muito bom estar com vocês falando de tecnologia. Eu falando de tecnologia e inovação, para trás de mim só aparece livro, papel, post-it, né? Ai, coisa feia, né, gente? Não, mas assim, eu tenho necessidade de brincar com algumas coisas que eu pegue ainda. Eu não consigo ler livro no tablet. Estou me doutrinando para isso. Mas tudo bem, vamos que vamos. Aprendizados de vida. Meu lado vintage é ler um livro. Não, mas aí tem os e-readers, né? Que daí já ajuda também. Com certeza. Aí é prático demais. Isso pra mim foi uma O que eu escrevo descoberta hoje, João, eu dito. Eu não escrevo mais. Isso é interessantíssimo. Nossa, eu tô muito old school. Já é um grande passo, né? Bastante. Eu escrevo o dia inteiro. Bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leandro Destro. Eu trabalho no marketing, no comercial do Senai do Planalto Norte. Estou em sistema home office, estou em Curitiba. Estou há um mês aqui em Curitiba, sistema de home office, então trabalho à distância. E estou totalmente encantado com essa história de automação. Comecei com a minha Alexa. João, tá perdendo, tá? 3 Alexa contra 1 Google, tá? Eu quando vi a ação, quando eu vi que ela entrou em português aqui, e foi uma sacada muito grande. Ela entrou com tudo, né? Quando veio a Amazon para o Brasil, ela entrou com tudo. Eu já tinha visto o Google Home, mas como estava em inglês, ele tinha umas limitações e tudo mais, tanto da língua quanto de custo, é isso mesmo, né? Eu tenho um cunhado que mora lá em Criciúma e trouxe dos Estados Unidos e eu vi que era limitado. Eu falei, não, vou começar pela Alexa, né? E agora meus próximos passos são fazer a automação de luz, ligar computador e tudo mais, né? Mas é bem aquela coisa ali também de pegar e ser além disso, né? De reconhecimento. Você chegar em casa, ele já começa a reconhecer não só pelo comando, mas assim pelo teu costume, né? Ele cria a rotina, ele acompanha a tua rotina. E Leandro, tu tá no Senai, tu falou, né? Isso. Cara, tu vai querer automatizar tudo que é laboratório, cara. Isso é um inferno. Na faculdade eu quero automatizar tudo. Meu orientador, ele fala assim, cara, para de querer colocar Arduino em tudo que tem aqui no laboratório. Esse cara, mas é ciência, tá gerando ciência. Vamos lá, vamos colocar automação. Mas o que eu vejo assim, tem muita, até mesmo no próprio Senai, não só no Senai, mas em outras instituições que eu já trabalhei, já vi, existe muito essa vontade de fazer automação, mas aí daí às vezes para como um usuário que nem a Mariana, ela tem uma máquina de lavar roupa que é o Wi-Fi, mas ela não chegou, né, a ter essa interação com a máquina, né? Tipo, pô, ela que legal, tem um gadget em casa, não é uma máquina de lavar roupa. Tem essa linha, né? Essa situação. Então, eu acho que tá muito ainda nisso, né? Então, eu tenho vontade, mas eu agora
estou vendo ali a questão de iluminação, mas eu já sei que eu vou ter que fazer uma instalação de um ponto neutro, porque eu vou usar o Zonoff, se não me engano, porque a lâmpada é cara, a lâmpada que eu queria, a Philips, custa R$1.000, né? E assim vai, né? Dá uma olhada na da Positivo. Da Positivo tá R$100. Tá R$100, né? A Positivo e a Intelbras baratearam bem esse mercado. Né? Deixaram mais acessível, né? E tô fazendo propaganda dos outros aqui, coisa feia, né? Mas tudo bem, vamos lá. A Leroy Merlin, ela tem uma linha de LEDs bem acessível também. Linha dela própria? É. Ah, legal, Garantia de interessante. 2 anos, com troca independente de nota. Queimou em 2 anos, você leva. Pelo uma coisa que eu... a lâmpada ele troca. É uma coisa que eu fiquei atento, essas Zonoff ali, ela tem uma opção também de um interruptor físico também, né? Então, você compra isso, então, tipo, se deu um pane, que infelizmente tem isso também, né? Os nossos roteadores nem são aquelas coisas ainda, nossa internet não é 100% e tal. Aí. Isso aí, ó, viu? Ó. É isso mesmo. Então, daí tem essa opção do físico, porque se acontecer alguma coisa com a tua internet, se ela cair, porque, né? Você tem essa opção de ir lá e tocar e acender a luz, né? Tem uma coisa louca que... Vou falar uma coisa que eu nunca tinha pensado nisso, na pandemia eu tô pensando. Eu tô estudando quais os pontos de energia em casa que eu coloco numa rede de no break. Como? Quais os pontos de energia em casa que eu coloco numa rede de no break? No break residencial. Porque, por exemplo, mesmo na automação tua de casa, você pode ficar sem internet, mas se você ficar com Wi-Fi, você controla. Então você pode... Certo, mas o Wi-Fi do 3G, certo? Não, você pode fazer o rede de Wi-Fi controlar para você em rede fechada. Em Você rede tem essa fechada. segurança paralela. Entendi. Então, se eu tiver Wi-Fi ativo, tipo, o meu no-break pegar meu roteador, eu consigo controlar o restante que está nesse mesmo no-break, que está nesse mesmo mundo. Então, tem a parte de energia, tem a parte de internet. Eu tô com energia, tudo bem, eu controlo tudo, mas eu perdi a internet. Tua rede interna controla. Show, hein? Por exemplo, a própria tecnologia que a Apple usa para a Apple TV, que é a transmissão de imagem, som, ela trabalha sem internet. Se você tiver em rede fechada, você criar uma rede própria, você pode criar uma rede interna de casa, não precisa ter banda externa. Você, se tiver que procurar eu quero ver do meu computador que tem um vídeo baixado. Legal, você conecta e vê. Não precisa ter internet, você não vai acessar produto externo. Interessante. Em casa eu cheguei a um extremo absurdo que eu fiz por causa dessa pandemia e das aulas, etc. Eu tô com DRP em casa. E um dos meus DRPs é 4G. Olha. Se minha rede cair, como caiu aqui que a gente estava falando com vocês, voltou automaticamente para uma rede Wi-Fi normal, mas se caísse a rede mesmo, eu teria iluminação, porque tem energia de segurança, eu teria o computador, porque tem bateria de 8 horas, e eu teria a internet, porque tem o 4G. Show. Olha, eu plantando sementinhas horríveis na cabeça das pessoas, né? Não, mas isso vai além o negócio, né? Muito. Dá para fazer um estrago bom. Mandei ali pelo chat alguns convites para vocês. Para quem quiser acompanhar, a gente vai ter uma aula master que marca o início do semestre agora nas sextas, às 19 horas, e no sábado, a partir das 8 da manhã. E a partir das 9 da manhã, dentro dessa aula master, a gente vai ter a participação de uma banda que vai estar fazendo uma live. A banda vai estar lá no auditório da Sustentar e cada um vai poder curtir de casa e vai poder interagir. Os professores vão fazer um link das músicas com o conteúdo, o pessoal vai poder escolher algumas músicas também. Então, mandei ali o link, quem quiser pode se inscrever no site. Não percam essa aula. Eu já fui um dos professores que abriu uma aula dessa. É a aula magnífica. master é muito legal, né? Vou dar um spoiler. Vou dar um spoiler. Sempre acaba em choro. Ponto. Às vezes começa também. Cidral sempre se emociona. Raul, posso te fazer uma última pergunta? Claro. Nesse período de pandemia, eu estou tentando ajudar um pessoal do centro de triagem aqui de Joinville. Com o que eu conheço, desenvolvi a parte de software para eles e tal. E uma das coisas que eles falaram para mim é utilizar essa tecnologia, essas inteligências, o IoT, para desenvolver ferramentas, principalmente para as indústrias. A nossa região aqui é de indústria forte.
E aí foi aonde falaram a respeito de low energy, né, Bluetooth, ou aquele RW alguma coisa, né, que é aquela RWB, né, se não me engano, HWB, alguma coisa assim, que é ultra velocidade, né, para fazer a questão de localização, né, e distanciamento. Isso é possível? É possível, tem um risco de Viável? Não é privacidade. nem questão possível, é viável? Não, é viável. Qual o problema se você está falando de baixa renda? Está falando do centro de triagem, etc. Então, Não, eu estou falando de indústria mesmo. Indústria. para a indústria, totalmente viável. Nossa, totalmente viável. Quem tem uma tecnologia muito boa nisso é a antiga Inloco, que agora chama-se Cognia. Mas eles não eles trabalham com triangulação, né? Eles trabalham com a parte de tipo antenas e localização, no caso, não distanciamento, é isso? Não, hoje eles trabalham, eles foram para um patamar que fica entre a triangulação e o beacon. Então, eles conseguem usar os devices para servirem, seja máquina ou seja mobile, para conversarem entre eles, mesmo fora da triangulação. Tá. Então, eles foram para um ponto fora da curva bem grande. Por isso que eles se destacaram na pandemia por conseguir fazer mapeamento de aglomeração sem invadir privacidade. Exatamente isso. Porque o beacon, na realidade, ele é muito fácil de se lidar, mas ele tem pouca precisão, né? Sim, ele tem uma variação. Se você quer precisão, ele chega a ter margem de erro de 3 metros. Então, o beacon ele permite que você faça alguma coisa do tipo, controle de uma loja, entrada, tudo bem, é legal porque ele ativa quem está dentro da loja, é um crivo. Mas o nível de precisão eu sou curioso por eles porque eu conheci eles em eventos do Porto Digital, tudo. Eles têm um nível de precisão de centímetros. Mas aí eles não usam BLE, né? Eles não usam Bluetooth, eles usam essa RWB. Eles fazem combinação. Hoje eles têm combinação. A Cogna já pensa na inteligência necessária para fazer a combinação. Se é um ambiente controlado que não tem a necessidade do risco da privacidade, eles podem trabalhar com outras soluções. No ambiente público de rua, só com soluções que garantam a privacidade. Então, eles têm a lógica matemática disso, no algoritmo deles, para várias tecnologias. Eu acho que é um dos que talvez ajude vocês e talvez quem tem alguma coisa sobre isso também seja o CPQD, aqui em Campinas, São Paulo. O CPQD trabalha com muitas tecnologias nesse sentido. Desde aproximação, sensorização, mapeamento, até visão computacional como double check. Porque eu soube que quem usa BLE com uma coisa é a Ambev. A Ambev usa o celular com Bluetooth. Mas a maioria das empresas daqui não permite a utilização de celular no chão de fábrica. Então, é uma ferramenta que a gente tem que descartar. Então, por isso é que eu perguntei porque eu perguntei isso para saber se tu já tinha nesses teus laboratórios ou na faculdade. Fora do Brasil, sim. Tem. Você vai ver a tecnologia embutida em EPIs. Pode. Mas... E surgiu não para ter controle fabril, surgiu para regulagem de segurança. Eu vi que muitas tecnologias surgiram para controle de tráfego de mercadorias. E no final ele foi para pessoal. Primeiro foi para controle de mercadoria e depois que virou logística humana. Sim. Só que tem padrões que você consegue... Pensa sempre no extrapolação, já que tu gosta de criar. Pega a tecnologia padrão, disseca ela, em papel, não estou falando de dissecar, quebrar o aparelho não, tá? Disseca ela e vê quais são os componentes de um MVP para ter aquela tua solução que você quer com o que tem naquela coisa já criada. Em cima daquilo, vê com que ela pode conversar. Ela pode conversar com a placa física, eu posso fazer isso que você pediu. Se for fixo, eu posso trabalhar com tecnologia de borda e eu só vou conseguir ler quando eu passar um sensor perto. Tem vários caminhos que você pode fazer, até para ambiente sem rede. Tá. Então, dá para dissecar nesse caminho. Se quiser trocar figurinha com isso, a gente troca. Eu quebro a cabeça contigo e coloco uns loucos para conversar com você que adora escovar bit que nem a gente.
Era a minha próxima pergunta, se eu poderia passar o Claro teu que pode. para esse pessoal, e daí vocês conversam direto. Como eu te falei, eu sou mais... eu gosto mais de criar as coisas menores, vamos dizer assim. Essa já é um volume um pouco maior para mim, então precisaria... Claro, não. Tem o meu parceiro no Tech Shop, o Gabs, o Gabriel. Se eu falo um negócio desse para ele, tipo, agora, ele não dorme hoje, ele vai até amanhã conversando. Uhum, mais ou menos como eu. O João concordou. O Ricardo fica rindo lá. Né? Mas passa o contato também, Mari. Passa para o pai e para o filho. Tá bom, passo sim. Raul, muito obrigado. Eu vou ter que sair agora, que eu tenho que atender lá o centro de triagem, tá? Agradeço aí as tuas informações e a gente volta a conversar. E Com certeza. Quando passar a pandemia, que tu vier aqui para o Sul, dá um toquezinho para a gente tomar um café junto e bater um papo. Com certeza. Forte abraço. Forte abraço. Então é isso, acho que a gente pode encerrar. Não sei se tem mais alguma dúvida. Tânia, se quiser participar também. É isso, muito obrigada, Raul, Muito bom. Foi inspirador, instigante. Agora eu vou ter que ler o manual da máquina para saber como usar o Wi-Fi. Então, faz o seguinte, Mari. Ó, a última dica do negócio. Tu tem telefone Android? Tenho. Ou iPhone? Android? Android. Ele vai ter uma opçãozinha lá de você ativar a Bixby, se for Samsung, ou Alexa, e você pergunta claramente para ele como configurar minha máquina de lavar. Ele vai te dizer como, sem você ter que ler. Ah, excelente. Obrigada pela dica. Então tá, obrigada a todos, uma boa noite. Obrigada, Raul, mais uma vez. Até mais, Obrigadão. gente. E depois trocamos umas figurinhas. Com certeza. Abração. Valeu, um abraço. Obrigadão. Tchau.